Olá, meu nome é Raul Iguchi. Eu sou de São Paulo e para os aficionados do beisebol e softball, eu ajudo a cuidar das coisas no beisebol e softball num clube chamado GSEBS, lá de Arujá. E tem menos de um mês, eu fui convidado e aceitei a ser o presidente do GSEBS, onde os meus filhos jogaram por muito tempo, minha neta também jogou softball. Então, acho que passou a ser um dever, uma obrigação minha, né, uma gratidão, ajudar também o GSEBS. E aí, estando mais próximo, né, agora do mundo do beisebol, é, eu ouço muita gente lamentando a situação do beisebol brasileiro, softball brasileiro, redução do número de equipes, quase não tem jogos, quase não tem campeonatos, né? Muita reclamação e tudo mais. E sempre se fala aí de quantidade de times que tinha, que agora já não tem mais, então essa queda vem, né, vem caindo, 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 e qual será o futuro do beisebol? Bom, com essa nova responsabilidade assumida, eu já pensei de uma forma diferente. Se eu me juntar às reclamações e também lamentações, eu não vou ajudar em absolutamente nada. E daí decidi pensar de uma forma diferente. De que jeito? Se o presidente da Confederação Brasileira de Beisebol e Softball me encontrasse e falasse, Raul, o que você tem aí de sugestão que pode ajudar o beisebol brasileiro? Eu não saberia o que falar. Iria pedir mais jogos, ele pedia, não saberia o que falar. Mas essa parada para pensar nessa pergunta me ajudou a clarear e ter algumas coisas, e é isso que eu quero dividir com vocês. Bom, eu tive que fazer uma análise, como é que era, por que que teve uma época gloriosa, por que que caiu e por que é que pode ser feito daqui para frente. O beisebol, quando eu acompanhei um pouquinho. Eu nunca joguei beisebol. Nasci em São Paulo, cresci em São Paulo e não tinha facilidade de praticar o beisebol onde eu morava. Morava na Vila Carrão quando era criança, depois lá perto de Ermelino Matarazzo, então não era fácil encontrar lugar para jogar beisebol. E, para piorar, eu não falo japonês, não entendo o famoso Nihongo. Mas eu escutava o meu avô ouvindo rádio de domingo e transmitia jogos de beisebol aqui no Brasil, não sei qual que era a emissora, se era Santo Amaro, sei lá. Mas eu sei que ficava narrando, dava para sacar que era de beisebol, e era o famoso Yakyu, e daí eu não entendia nada, porque era tudo em japonês, mas de repente tinha intervalo. E aí entravam os anunciantes. E o anunciante falava, né? Shiboreto, 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 toda hora era Shiboreto, e viva Shiboreto. Perguntei para minha mãe, que treco é esse Shiboreto? Ela falou, é um anunciante que é caminhões Chevrolet. Aí o japonês não consegue falar Chevrolet, virou Shiboreto. Bom, mas o fato é que existia transmissão por rádio. E 1963, não sei se foi nesse ano que foi inaugurado o estádio do Bom Retiro, eu era estudante, devia ter 15 anos, hoje eu estou para 75, vou fazer 75, então eu me lembro que eu fui lá, estudante pagava a minha entrada, eu nem pagava, sei lá, acho que nem pagava, porque era dia de semana, era para ajudar. Mas ele era lotado e as pessoas pagavam um monte de japonês lá, bem vestidinho, né, de gravata, o, a sacolinha lá com o bolinho de arroz, né, o famoso bentô, e eu sei que então, mesmo pagando, lotava o estádio. Então, era a época de ouro do beisebol no Brasil. Agora, por que que caiu? Ora, caiu porque os terrenos. Eu fiz até um mapa, peguei um mapa aí na internet. O beisebol no Brasil foi introduzido pelos japoneses, que vinham do Japão, praticamente já descia no Porto de Santos, do Porto de Santos pegava trem, de trem ia para as
para o interiorzão, onde precisava de ajuda na agricultura, fazendas de café, cana-de-açúcar, então era isso. E as linhas de trem na época tinha então São Paulo-Rio, tinha Mogiana, tinha Sorocabana, tinha São Paulo Railway, tinha a Companhia Paulista, Noroeste do Brasil, Araraquara, São Paulo, Minas. E a japonesada foi por essas bandas. Então, foi para Bastos, foi lá para Prudente, foi para Londrina, foi, né, se espalhou e todos eles adoravam o beisebol. Porque o beisebol não foi trazido pelos americanos. Não sei por quê. Porque teve a oportunidade quando vieram General Motors, Ford, nenhum campinho abriram, construíram. Não sei por quê. Mas então veio através dos japoneses. E por isso que trouxe toda a terminologia, né, de inglês traduzida para o japonês, né? Então tem aquelas expressões que as pessoas morrem de rir, né? Como é que chama o pitcher? O japonês transforma em pitcher. O primeira base, first base, virou fasto, né? O terceira base virou sado, third base. O japonês não consegue falar, virou sado e assim por diante. Por que foi diminuindo? Porque, como os japoneses trouxeram na década de 20 o beisebol em cidades pequenas do interior, os terrenos onde eles fizeram os campos de beisebol eram baratinhos em região central, por isso era fácil todo mundo ir para lá. Bom, e assim foi. Agora, depois que as cidades cresceram com a especulação imobiliária, muitos clubes não conseguiram ficar pagando impostos e tinha ofertas milionárias e os terrenos foram desaparecendo e tinha que ficar mais longe. Outros clubes sumiram, perderam seus campos por causa de legislação trabalhista, por causa algum funcionário entrava, né, com processo e a multa era um troço exorbitante que tinha que praticamente vender o seu estádio. Então, essas linhas aqui, né, ajudaram a dividir o beisebol brasileiro por regiões. Então, tinha os times da Sorocabana, tinha os times da Paulista, da Alta Paulista, time da Noroeste. E assim, tinha os famosos campeonatos, ok? Os campeões, vice-campeões da Sorocabana, jogavam também lá, né, da mesma maneira, o pessoal da Noroeste, da Paulista, da Central. Então, muita gente sabe por que, que fala Central, onde tem Mogi, né? É por causa da Central do Brasil, que levava até o Rio de Janeiro. Então, entrava Suzano, entrava Jacareí, entrava Mogi das Cruzes. É assim, muita gente não tem a menor ideia. Então, essas regiões. Tá bom. Mas depois, e veio a crise de desemprego na época do Decaseg, que aí que deu uma queda grande também de praticantes, de famílias, e aí diminuíram o número de times, e os campeonatos ficaram menores e menores e menores. O softball também ia reduzindo, então foi sumindo, sumindo, sumindo equipes, e estão aí, nossa, dá para contar na mão dos dedos ali, nos dedos da mão, as equipes que jogam softball talvez precise de duas mãos, as equipes que jogam beisebol no Brasil. Bom, e estamos nessa situação difícil. Poucos jogos, distâncias que custam caro, e os times não têm como pagar. É algo bem complicado. Por isso está diminuindo cada vez mais. E aí, quando eu pensei, puxa vida, e o que você pode, né, sugerir? Aí, por ter parado para pensar nisso, eu falei: caramba, tá aí, eu acho que uma solução que já existiu, que só precisa ser atualizada. Eu peguei um mapa do Brasil e hoje não tem mais ferrovia. Parece que vão investir de novo, mas investiram muito em estradas, longas estradas. BR-116, BR-101, BR-364, né? BR 163, já percorri essa BR 163 muitas vezes, né? A BR 158, a mesma coisa, né? Beirando lá, estado de Goiás todo e indo até lá em cima. Bom, por que é que a gente não faz a mesma coisa?
Na verdade, a minha sugestão veio assim, poxa, já com tantas estradas e o mundo rural salvou o Brasil nos últimos 20 anos, né? Qualquer crise é o mundo agro que vem segurando. Poxa, então por que não ter uma CBBS agro ou CBBS rural, exatamente para incentivar o beisebol, onde tem essas estradas todas que ligam cidade com cidade, com cidade, com cidade, com cidade, assim como os trens faziam na década de 30, 40, 50, 60. Bom, e daí, gente? Ó, tem uma BR 060 já é nesse sentido. BR 070, que vai até Brasília. Então, tem muitas coisas, e com muitas cidades, e todas elas cidades ótimas, né? É população média aí de 20 mil, 30 mil, 40 mil habitantes, mas nenhuma em situação aí de penúria, porque o mundo agro ajudou e continua ajudando a ter uma boa qualidade de vida. Então, o que nós precisamos? É ajudar a levar o beisebol no mundo agro. E o mundo agro, ele tem uma outra atitude. Gente que trabalha no campo, na lavoura, tem outra atitude que nós da cidade, a gente se acostumou, aliás, mal acostumou, a moleza, tudo dá para deixar, dá muito trabalho, não vai, não faz, é tudo só de carro, é shopping center, é tudo diz que qualquer coisa você recebe em casa. Então a gente se acomodou, gente. Por isso que muitas crianças podem querer ter vontade de jogar beisebol, mas os pais falam: ah, não quero, final de semana, ah, não, né? Então, gente, essa é a encrenca que não está fácil, não. Agora, no mundo agro não tem essa coisa. Se está chovendo, vai ter que sair, se virar para fazer a colheita, né, porque a chuva ainda não chegou. E vão trabalhar de dia, de noite e dá um jeito. Está frio, mas vai ter que fazer também. Nada se adia no mundo agro, porque ficar adiando para a semana que vem perde a safra. Então, essa atitude que já é exigida pela natureza dos trabalhos ajudam a gente a enxergar, ver com ótimas perspectivas, né, o beisebol e softball no mundo agro. O que nós temos a favor? Nós temos a favor. Liguei uma luz aqui porque a tela está ficando muito escura. O mundo agro. Você tem muitas cidades novas, tamanho pequenos e médios, né? Mas são cidades que não sofrem crise na economia. Você tem escolas muito bem cuidadas, não tem pichação, escolas públicas, né? Bem cuidadinhas. E conheci escola lá de Nova Mutum, lá de Lucas do Rio Verde. São escolas, não são brinco, né? Que foram todo criadas essas cidades lá do mundo agro, Mato Grosso, Goiás e tudo mais, praticamente pelos sulistas, gaúchos, né? Catarinense, paranaense, gaúcho. Então, isso, ele já traz esse valor de respeito. Então, o pedestre tem prioridade nesses lugares. Tem faixa direitinho, né? Então, o motorista de carro sabe que tem que tomar um cuidado muito grande. Então, nesse mundo agro, você também tem espaço sobrando para fazer campos do lado de escolas, que é isso que precisa ter. Os campos de beisebol têm que ser do lado de escola, dentro de escola, para que os alunos possam praticar o beisebol durante o período de aula. E chegar no sábado e domingo, vai fazer jogo com outra cidade por perto. Outra coisa a favor dessa proposta da CBBS rural ou agro é que já existe uma ponte muito boa da CBBS com a Major League, com os americanos, não só com a Major League, com a Little League, para os pequenos. Então, temos que aproveitar essas pontes que já estão muito bem construídas, e a mesma coisa, uma ponte com o Japão também, né? Quantas coisas essa ponte permitiu, até o CT lá de Ibiúna, né, conseguido aí com a moral
credibilidade do famoso Satão. E isto continua aberta, essa ponte. Tanto é que existe até os senseis, né, professores que vêm da JICA do Japão, uma instituição que traz professores e não custa nada para quem vai aceitar. Tem só algumas responsabilidades, mas recebe então um sensei japonês. E a gente vê então que a gente tem a possibilidade de conseguir, que uma das coisas mais difíceis no Brasil é conseguir materiais, bola, taco, luva e tudo mais. Agora, com o apoio de uma Major League, uma Little League e mais o Japão, acreditamos que a gente consiga muito material usado, sabe, como doação. A JICA entra com 6,6, ex-jogadores. A gente tem jogadores sobrando, que estão agora ali com outra vida, né? Mas adoram ainda. Listei alguns que, né, tive mais contato aí por causa do GESEPS, que já jogaram com meus filhos. Tem o Cocobon lá de Campo Grande, é um fanático e é líder, ele lidera tudo. Lá em Imperatriz, no Maranhão, já tem Egal, os dois irmãos Egal, que foram craques de seleção também, na época, quando eram mais jovens. Já temos assim um caminho belíssimo no Mato Grosso, lá em Cuiabá, com o Yuji Izawa. Ele, além de tudo, fala inglês pra caramba. Então, olha, para continuar nessas pontes, a gente tem também Marília, né? Londrina, Maringá, Curitiba, que pode exportar senseis para tudo quanto é canto também. Então, a ideia seria conseguir ir nessas cidades e fazer algumas experiências piloto. Por exemplo, você pegar a rodovia 163, que eu já fui dezenas de vezes percorrer lá, que eu não conhecia nada, mas eu ficava impressionado com esse mundo novo que o paulista desconhece. Então, já passei por na 163, passa por Cuiabá, descia em Cuiabá e de carro seguia lá com uns agrônomos, né, principalmente da Baia, e subia para Nobres, Diamantino, Nova Mutum, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e assim por diante. É em outra ordem aqui, mas de qualquer maneira passava por essas cidades. E todas elas 70, 80, 100 quilômetros distante uma das outras. Hoje é moleza, então, se tiver time aqui, aqui, dá para fazer um campeonato lindo, maravilhoso, só da região da 163. E a 163 é tão longa que você pode dividir em Mato Grosso do Sul, e dá para formar muitos times. Não tem como não formar assim, craques, se hoje com uma quantidade irrisória de praticantes, a gente exporta pessoas, atletas, e que faz muito sucesso lá nos Estados Unidos e no Japão. Dá para enumerar, né? Hoje o que está mais ali sendo falado é o Thiago Vieira, o famoso negrão, Thiago, enorme, de 2 metros de altura quase. Treinou lá com a gente no GESEBS, né? Mas veio de Tatuí. Portanto, a gente tem senseis espalhados em todos os cantinhos e tem uma competência de formar jogadores. E o próprio André Rienzo, que foi comentarista na Band lá do WBC, ele fala que já jogou nos Estados Unidos, já jogou no México, em outros lugares, na seleção, e dá para ver que o beisebol, mesmo com as mesmas regras no mundo inteiro, o beisebol no Brasil, ele é diferente e maravilhoso por causa do quê? Dos valores. Os valores que são levados muito a sério pelos senseis japoneses. E daí, respeito, disciplina, né, mais empenho, dedicação mesmo, esforço, muito esforço, gratidão, aquela história, né? O André Rienzo falou, poxa, o japonês ele agradece
quem fez comida agradece a comida, agradece o campo, agradece tudo. Bobeou, por isso que o japonês não para de fazer assim. Cada vez que faz assim, está vindo um agradecimento. Então, isso ajuda o quê? A formar caráter, que o Brasil precisa o quê? De pessoas com valor, né? Pessoa com toga, com capinha, que acha que com capinha vai ficar com mais caráter. Não fica. O que torna alguém de caráter, né, de íntegro, são os seus valores. Por isso, se fizer 2 ou 3 ou 4 experiências piloto, já envolvendo Major League, Little League, CBBS, o Japão, tudo mais, dá para também abrir para BR-153. Aí 153 vai desde Marília, Lins, Ourinhos, Frutal, Olímpia, São José do Rio Preto, Itumbiara, Goiatuba, Aparecida de Goiás, Piracanjuba. E tem Caldas Novas, que fica ali perto e já tem um monte de sensei em Caldas Novas, no Rio Quente. Daí você pode abrir também lá para BR-158, que eu também passei muito lá, né? E junto com a BR-060. Você pode trabalhar com Goiânia, Anápolis, Chapadão do Sul, Jataí, Rio Verde, Barra do Garças, Nova Chavantina, Água Boa, Canarana, Querência, Confresa, já rodei até a divisa com Pará por terra, né? Chão batido, asfalto. Hoje já está quase tudo asfaltado. Portanto, né, nós temos essa possibilidade de fazer essa, né, juntar o que já existe, aproveitar essas pessoas que já conhecemos, né, em vários estados, e dá para, estica ali, Campo Grande, Rio Brilhante, Dourados, Naviraí, onde eu pintei aí de amarelo, exatamente para mostrar que já não é estaca zero, já tem gente ali, né, já no ponto para entrar no esquema da CBBS Rural ou CBBS Agro. Você depois, né, quer chegar mais perto de Brasília, é só pegar a BR-70, porque vai pegar Águas Lindas, Pirenópolis, Itaberaí, Goiás, Jussara, Montes Claros e Barra do Garça de novo. Então, Barra do Garça fica num cruzamento muito estratégico. Então, dá para, com essas experiências piloto, que eu não tenho a menor dúvida que serão bem-sucedidas, dá para expandir para todos os estados. Todos os estados querem participar, querem ter beisebol. Só que, por enquanto, está tudo aí fechadinho no mundo aí onde tem sensei japoneses e campos, né? Fechando algum compromisso aí com experiências piloto, com algumas prefeituras, definir responsabilidades e compromissos quando se firmar um acordo, né? Prefeituras têm que arrumar campo de beisebol, softball nas escolas com assessoria da federação, tem que ter um coordenador, tem que ter professor de educação física e auxiliares para ajudar até os senseis ir aprendendo, tem que cuidar dos materiais que a gente vai tentar, junto com a Major League, conseguir materiais. E daí tem que aprender a cuidar, né? Cabe às prefeituras divulgar nas cidades vizinhas, né? Cabe confeccionar uniformes, arrumar ônibus para viagem dos times, ter hospedagem em torneios, campeonatos. E a confederação tem que se virar para quê? Conseguir senseis da JICA, do Japão, conseguir senseis da própria CBBS, muitos deles eu já mencionei. Dá para doar uniformes de treino. Escrito o quê? CBBS Agro ou CBBS Rural. É padrão para todo mundo, para treino. Depois, para jogo, cada cidade faz o seu, cada um mais bonito que o outro. E tudo para beisebol, para softball, porque a gente vai exportar muito mais jogadores. Bom, e aí a confederação também tem que ajudar na formação de árbitros, né? Tem que arrumar kits de beisebol e softball para umas 5 categorias, desde t-ball, pré-infantil, infantil, pré-júnior, júnior, até adulto, né? E vai formando árbitros, tem que formar anotadores, já tem toda uma estrutura atual aí, né? Tem o Associação dos Árbitros, tem de beisebol, tem de softball e assim por diante. E ajuda a organizar esses torneios todos. E tem que fazer muita divulgação.
Bom, o que não falta são parceiros, gente. É isso. Enquanto aqui, nesse nosso mundinho tradicional de 40 e tantos anos, aqui no mundo agro você tem parceiros do agronegócio fantásticos que eu tenho certeza que vão aderir. Já tem o canal rural, já tem a Terra Viva, tem produtores de semente, de fertilizantes, de máquinas. Eu citei, listei alguns deles aqui, tipo Bayer, Syngenta, Yara, John Deere, Suzano, Jacto, Valmir, a Adama, lá de Londrina, SLC, um grupo gigantesco do mundo agro, Grupo Mage, tem o Grupo Schaeffer, que eu conheci muito bem lá, desde Cuiabá até Sapezal. Eles têm fazendas em montes de cidades, e cada cidade dá para ter softball. Então, softball e beisebol, né? Tem a Nidel, a Ihara, tem a UPL. Então, eu conheço executivos de todas essas empresas que podem ajudar a dar apoio, placas nos estádios, nos campos. Isso daí é tranquilo, né? Eles vão gostar. Então, é isso, gente. O Brasil tem uma oportunidade maravilhosa de fazer uma, tá assim, mas faz isso, ó, sobe que nem foguete. Em 2, 3 anos já dá para ver o que é que uma ideia desse tipo é capaz de provocar de mudanças, tá bom? Então, em 3 anos, o Brasil, o beisebol, o softball do Brasil vai ser assim uma loucura de para tudo, de interessados, de gente querendo jogar, de patrocinadores, até a gente ter um estádio em outro lugar que não seja o Bom Retiro, né? E que seja mais fácil lá, talvez seja em Cuiabá, talvez seja lá em Nobres, talvez seja em Caldas Novas, talvez seja, não importa onde, mas o fato é que tem um mundão aguardando o beisebol, ok? Comente, traga ideia. Esse vídeo eu vou espalhar para todos os e-mails que eu recebo aí da Federação Paulista e da Confederação, manda para mais gente. Vamos ver o que é que acontece, tá bom? Obrigado, fui, tchau.